Fala galera, voltamos aqui com mais um bloco do PitacoCast. O Vitor já contou pra gente a história dele, o tempo de trabalho, como foi a concepção do Rico Digital Bank. E agora ele vai falar pra gente quais são as modalidades, como que funciona a bagaça, onde eu vou investir o dinheiro, onde ele vai retornar. Vamos tentar fazer aqui uma brincadeira, uma simulação, eu não sei. O Tom tá cheio da grana e ele quer investir. Vou encher tudo de dinheiro aí, põe tudo aí. Como que Vamos funciona? lá. Basicamente, seja pro que for, a nossa concepção foi assim, ensinar o brasileiro aquilo que ele não tem na escola, que é padrão totalmente do exterior, que é o quê? Se planejar. Eu quero comprar um carro. A gente é imediatista, então a gente se coloca num financiamento que a gente quer o carro na hora. Isso. Casa, a mesma coisa. Paga Então, 3 carros, 3 casas. exatamente. Então o que a gente fez? A gente criou uma série, que a gente delimita como produto, mas é tudo com base na mesma informação. Sim. Então a gente conhece muito bem os famosos juros compostos, que é como Certo. você falou, eu vou lá, dou 30%, 40% para uma concessionária, financio em 60 meses e pago 3 veículos no final da conta. E aí você vai ver no boletim, lá você tá pagando R$500, você fala, pô, tô pagando 500. Na verdade é 100 que tá indo da dívida, os Isso. outros 400 é Os quase 400 juros. É juros. Sempre Basicamente no começo, é isso. né? No começo o cara retém todos É. os juros, depois você Na hora vai... que você deixa de pagar, que você vai perguntar o que aconteceu, quanto que falta, ele fala, falta o carro agora. Quero basicamente quitar. isso. Até Falta agora você 35. pagou só a calota, de plástico aí. Sempre. Então, Que basicamente, baixinho. a conta é essa. Só que o que a gente fez? Como a gente falou no bloco passado, o cliente ele vira investidor do banco, certo? Então, como ele vira investidor, o que ele aprendeu a pagar como juros compostos, ele vai aprender a receber. Então, na mesma proporção, se ele coloca 10 mil e paga 3 carros, agora seria a mesma coisa. Ele vai pagar 10 mil, mas vai receber por 3 carros. Certo. Então, hoje Como a gente... essa mágica acontece? Juros compostos. Da mesma forma, a gente pega esse capital, a gente distribui ele numa carteira gigante, bem distribuída, aonde a gente tem fundo garantidores que garantem a aplicação. Então, o que eu brinco com meus clientes é assim, o principal não está em risco. O risco que o meu cliente corre comigo, o que é? Eu falo, seu dinheiro não rendeu. Então, a gente encerra o contrato e eu devolvo o principal. O principal Claro. e tem instituições que pagam isso, como se fosse Seguro, um né? seguro. Isso, né? mas por que eu faço isso? Porque qual seria a minha condição de eu não rentabilizar? Um colapso geral no país. Certo. Então, hoje a gente está nos bancos, hoje a gente está em bolsa de valores, hoje a gente está indo para o mercado agro, sabe? Estamos investindo em outros segmentos aí que tem chamado a atenção para isso, até porque o agronegócio é uma coisa que hoje no país está em ascensão, muito embrionário, mas ainda Sim. com uma ascensão grande. Então a gente vem... O nosso foco é como se fosse uma gestora de contratos. Eu entender o seu dinheiro para quando você precisa e de que forma. Então hoje é natural eu sentar com clientes, advogados, pais de família, mães de família, e eu perguntar o seguinte, o que você planeja? Né? Onde você quer ir? Para onde você quer ir? chegar? Eu vou dar um exemplo. Eu sentei com uma advogada da TIM, ela falou, Vitor, eu quero me aposentar daqui 6 anos. Eu falei, quanto você tem para aplicar? Que forma você quer fazer? E a gente traça toda Sim. essa rotina. Você faz toda essa gestão do investimento. Quanto vai para a Isso. bolsa, baixo risco, alto risco, não sei se um CDB de algum banco. Não, a gente não Você entra empresta nessa pra linha. banco também? Existe assim, alguns fundos que captam dinheiro do mercado. Certo. Para quê? Para devolver eles para banco. Entendi. Então os bancos batem neles falando assim, eu estou precisando fazer mais uma linha de cartão de crédito, eu estou precisando fazer isso, Liberar preciso fazer crédito pra aquilo. fulano. pra Gente, uma massa. qual que é o juros do cartão de crédito no Brasil? É absurdo. 380%, 400% ao ano. Então, a lucratividade do rico, eu deixo isso muito claro para todo mundo, é 10% ao mês. Então, se eu ganho 10, meu cliente ganha quanto? 5. Porque a gente entende que a cada R$1 aportado na minha instituição, ele é meu sócio em 50-50 naquele projeto. Você Naquele coloca um dele, ali né? também. Naquele dele. E eu entro com a minha corresponsabilidade. Sim, Pra quê? Pra ter que diluir e eu não ter que ficar brigando sempre nos 10. sim. Se um mês deu ruim, eu não precisava ter de tudo, porque 50% do capital era meu também. Sim. Né? Então eu acompanho o investimento do meu cliente. Um outro ponto é, a partir do momento que ele aplica comigo, a gente traça sempre uma rota. Então eu vou abastecendo ele com informações, a gente pode ir mudando, a gente pode ir customizando. Então eu comecei com clientes em setembro, que falaram, Vitor, eu vou colocar R$1.000. Quando a gente conhece, será que isso aí Sim. não é uma pirâmide? Será que isso não é um Vai problema? cair e tal. Hoje esse mesmo cliente tem 12 contratos comigo lá dentro.
Ele foi criando a confiança e foi... Hoje eu tenho pessoas que eu atendo pai, mãe, primo, sobrinho. Você fala, qualquer coisa, um passo em falso eu desmorono o quê? Uma família. Não estou Sim. desmoronando só um sistema ali, né? Uma operação. Então a gente tem todo esse cuidado. Um outro exemplo bacana para dar para vocês é assim. Teve um cliente que sentou lá, ele tem 26 anos, ele mora em Santos. Ele falou, Vitor, eu tenho 50 mil para aplicar. Eu falei, o que você está fazendo com esses 50 mil? Quero comprar o meu primeiro imóvel. Certo. Gente, os imóveis em Santos eu fiquei absurdo, porque parte hoje de 500 mil. Né? Caramba. Então você fala, uma cidade litorânea onde era 180, 200 mil reais, hoje já está valendo 500 mil. E ele falou para mim o seguinte, a simulação que eu tenho da imobiliária para mim é o seguinte, você dá 50 de entrada e você paga por 32 anos o mesmo imóvel. Falei, Vitor, você tem 26 anos, cara. 25, 26. Daqui 32 você já tem filho, ex-mulher, tudo. outro filho, cachorro, gato. Nem sabe se vai querer ficar aqui. E um imóvel de, se eu não me engano, acho que 45, 50 metros quadrados. Sim, pequenininho. Pequena. Então você fala, não é o sonho, beleza. Quando você tá ali solteiro, você acabou de sair de uma faculdade, você fala, é o que eu quero e é o que eu preciso. Tá no Aquele número. momento. Então o que nós fizemos? Na mesma aplicação dos juros compostos, e traçamos uma meta para ele. Então eu peguei esse capital, eu apliquei. Ao mês eu dou uma renda de 3 mil reais para ele. Para quê? Para que ele pegue e já alugue aquele mesmo imóvel que ele queira comprar. Sim. E no final do contrato, a gente faz em 2 rodadas. Ou seja, em 6 anos, ele compra um imóvel de 500 mil, só que ele pagou só quanto? 50. 50. Foi reinvestindo. Reaplicando mês a mês, mês a mês, mês a mês. E aí no final ele tem os mesmos 500 mil que ele precisava, só que eu troquei 32 por 6. Por 6. Numa Isso realidade. ele aplicando mensalmente. Ele vai colocando grana ali mensalmente. Exato, porque assim, se você pegar uma calculadora e fizer 50 mil reais a 5% ao mês pelo período de 36, esse dinheiro vira 166 mil. Então essa seria a nossa primeira rodada. Sim. Então ao mês eu pago 3 mil e ainda no final ele pega 166. Se eu pegar esse mesmo 166, reaplicá-lo, ele vira 504, 505 no final. Só que um detalhe, aqui já não vai mais servir para ele, porque passou 3 anos. Certo. 3 anos muda a vida de uma pessoa. Sim, total. Então eu não vou mais pagar 3 mil, porque 3 mil eu pagava quando ele aportou 50. 50. Agora ele me aportou quanto? 166. 166. Isso quer dizer que isso aqui vai impactar em quase 9 mil reais que ele pode pensar em alugar um imóvel. Gente, ou ele vai para um padrão de vida muito acima, maior, sim. ou ele vai pegar no mesmo padrão que ele estava pagando os 3, ainda vai ter 6 mil de renda, pagando os 3 de aluguel e no final podendo comprar outros imóveis. Então este plano foi o 6 mesmo, anos. foi o mesmo plano que eu fiz para a própria advogada da TIM. Eu falei, vamos pensar, porque assim, eu entendo como estabilidade financeira não é um concurso público, que você está sujeito ao mesmo colapso e você ser mandado embora, uma exoneração ou sabe lá Deus o quê. O que acontece? Carteira assinada, idem, ou você ser dono do seu único negócio. Isso não é estabilidade. Você pode ter um negócio que seja top. Então, o que eu aprendi ao longo da vida? Que eu tenho que ter lá, para eu viver bem, eu tenho que ter lá 10 mil reais, então eu tenho que ter 3 cestas diferentes, que cada cesta me dê os 10 mil. Certo. Por quê? Porque um mês que uma furar, as outras 2 cobrem, sobra, e você tá... Tem um planejamento. Segura ali, respira aqui. Então, quando eu faço esses planejamentos, eu faço dessa mesma forma. Então, essa advogada, ela é cliente XP, ela falou, Vitor, eu vendi uma casa agora, tenho um dinheiro na XP, o que você quer que eu faça? Eu falei, deixa o dinheiro da XP, pega este capital, a gente desmembra, Sim. e nesses 6 anos, ela compraria 4 imóveis, né, ao final de cada... Para ter outras linhas de Para ter outras rentabilidade. rendas. Outras cestas. E depois ainda viveria só do que eu também faria como rico. Então ela teria renda XP, renda de locação e renda rico. Se um dos 3 um dia furar, ela está sustentada pelos outros e nunca diminui o padrão de vida. Sim. Essa renda rico que você falou, dependendo do aporte, é o que ele retira por mês, é isso? São várias linhas de serviço. Né? Então a gente tem uma que a gente chama para compra planejada, né? Que é você se planejar para você comprar tanto o carro quanto o imóvel. A gente tem uma rentabilidade ao mês, que você toma lá da cá, vencimento a cada 30 dias, para não ficar com o dinheiro do cliente travado. Então hoje no RIC eu tenho empresas que estão em recuperação judicial, que eles precisam às vezes do recurso muito mais rápido do que
possa esperar um contrato de 1 ano, 2 anos, né? Ou a gente faz um de planejamento financeiro. Planejamento financeiro, como eu não posso entrar no produto previdência privada, Sim. a gente criou um com base em aplicação de juros. Então você entra com um Bacana. aporte unificado e depois do 3º ano, por 5 anos consecutivos, então ele fica 3 anos rendendo juros sobre juros, Certo. e do 4º ano em diante por 6 anos, 60 meses, 5 anos. 5 anos. Por 5 anos, ele fica recebendo uma parcela residual todo mês. Aí no final da parcela 59, que vai virar 60 para esse ele pode vir renovar comigo. Renovar. Então ele ficaria com um valor todo mês. Certo. Isso a gente tem feito muito para quê? Sou pai agora, filho pequeno. Então a gente faz um plano para ele para quê? Ele não precisa mais desembolsar toda a educação do filho, tenha todos os custos ali pagos. E aí você trabalha com esse dinheiro. Eu vou trabalhando esse dinheiro mês a mês e dando resultado para Fazendo os eles. investimentos, trabalhando aqui. Isso. Você falou, é bolsa, é ali. A gente Trabalhando. diversifica ele bastante. Certo. Por quê? Da mesma forma como eu falo para o meu cliente, não coloque tudo numa cesta só, Você como gestor também Vai faz usar a essa mesma- diversificação. a gente segue a Com a mesma... inteligência do mercado, com os Isso. relatórios, com tudo Então a gente tem experiência. fundo de investimento que dá pouquinho, mas é um pouquinho garantido, então deixa Garantido. quieto aqui, então a gente corre um risco aqui. Eu costumo dizer para o meu cliente assim, bolsa de valores, hoje aqui no Brasil, um dado interessante é assim, acho que 15%, se chegar a isso, do brasileiro investe na bolsa de valores. Ou sabe como funciona. Ou sabe como Ah, funciona. 90% já ouviu falar que todo mundo Tá. perdeu tudo. Nos Estados Unidos, 92% da população investe na bolsa de valores. Lá eu já ouvi que o cara dá de presente. Ó, toma um título do governo, que é o título, né? É Ou porque toma- é a educação na escola. Eles têm economia familiar, eles têm finanças na escola. Sabe? Então a criança aprende e fala assim, você quer multiplicar? Por que a gente fala que as escolas no Brasil são melhores que os Estados Unidos? Porque lá o cara pensa 2 vezes em ter dinheiro ou ir para faculdade. Porque faculdade para ele ou é bolsa de estudos Sim. ou ele não vai. Não vai, que ele não tem pra pagar. Não tem que pagar. Ah, Não, e tanto que eu tu já, paga. já ouvi que os pais muitas vezes investem num atleta, num Por causa aluno, disso. por causa disso. Ah. Porque assim, ele fala assim, pô, eu vou gastar Como com atleta, ele um não paga. personal, com um professor, com a melhor escolinha de futsal, de vôlei, de natação, porque Basquete. ele passando na faculdade com a bolsa, eu já retornei o meu investimento. Porque eu Você investi não no meu precisa filho. pagar a faculdade. Isso, ele não precisa ser o Ah. campeão olímpico do mundo, mas ele já voltando isso. É um investimento que o cara Ah. faz. Ele É. enxerga como E investimento. lá nos Estados Unidos já tem até um departamento, como se fosse um departamento de polícia, alguma coisa que fazem os estudos para saber exatamente isso. Porque tem pessoas que já ficam de olho no filho dos outros. Para aptidões e fazem as adoções Caramba. voluntárias Pra... incentivar no esporte. Vou incentivar aquele ali. Ah, tem aquele filme da própria Sandra Bullock, que é Sim. aquele Ah, o olho verdade, cego lá. verdade. Isso. Do cara do futebol americano. Isso, É. Michael. Do Michael. Ah, eu não... É. É. E é exatamente isso. Então, Ela assim, adotou como, ele, né? como lá fora tem isso, e a gente vê, né? A gente leva quantos anos para poder entender como que a coisa poderia rodar diferente. Sim. E a gente acaba não fazendo, não seguindo isso. E tem também uma crença aí, acho que atrapalha o pessoal no investimento, uma crença que vem, que é a época que nós dançamos com a questão de collar, pegar o dinheiro da galera e etc. Mas Que o isso é pessoal fica poupança. assim, né? Então, mas aí o pessoal às vezes prefere assim, pô, cuidado com as coisas, põe na poupança. Eu já ouvi muito, que uma pessoa com mais idade fala assim, não, esse negócio de, É muito de arriscado. bolsa, não, eu vou ficar na poupancinha. Aí você começa a explicar e fala assim, viu, Exato. mas você vai começar a perder dinheiro, poder de compra. Não, mas Já é estão melhor, perdendo. é melhor a poupancinha que eu tô vendo ali. E estão perdendo. Hoje, é assim, o auxílio emergencial abasteceu as contas poupanças de uma forma que elas passam de R$1 trilhão parado em conta poupança. Então você imagina como é um dinheiro barato para captação, seja de qualquer instituição financeira, porque dá nem 0,2 ao mês para os correntistas de aplicação, e eles estão fazendo quanto em cima? Então se a gente Eles usam pensar muito, né? um juros de cartão de crédito, que é 4%, né, ao mês, quanto que esse cara não está fazendo em cima Sim. do dinheiro? Fora o que vai para a bolsa, fora o que vai para empréstimo. Eu costumo brincar com as pessoas, pega o celular, eu mesmo, fazendo uma simulação aqui agora, quer ver? Ó? Mas Se aí, você pra pegar gente. aqui, ó, Mas aí pro público tá pega aqui, ó, vamos fazer uma conta no banco original como uma pessoa física. certo. Vou fazer uma simulação de empréstimo, vai. Quer ver? Onde que tá? Simule aqui.
Olha a taxa de juros, 10,49 ao mês, ou seja, a gente não precisa, mas imagina aquela família que entrou numa pandemia, que tinha o seu comércio, tinha seu negócio, e olha lá, não, tá pré-aprovado, eu tenho Quanto que é? 10%? 10,49 ao mês. 10,5%. Ao mês. Ao mês. Então você imagina, no ano é 100,4, 100,5, E a poupancinha dá quanto? pelo menos. 0,2, se der. É. Ao mês. E aí você entra com uma crença que é assim, na poupança eu só posso ter 60 mil. Né? Você não pode ter uma poupança carregada com uma... Isso é mentira. Mas por que eles soltaram essa informação no mercado? Porque os bancos privados, eles não garantem o capital seu dentro da conta deles. Você vai lá sacar... Então é assim, Não tem. vou dar um Na exemplo. verdade não tem, né, dinheiro? Na verdade não é, só o dinheiro. crédito. Não existe dinheiro. Você Exato. chega lá, todo mundo quer sacar dinheiro. Não dá. tá frito. Não, e vamos supor, amanhã deu um colapso no Itaú, o Itaú quebrou, você tem lá 200 mil na poupança, a responsabilidade contratual dele de devolver é os 60 mil. Ele não vai te prestar conta dos 200. Dói no coração. Aí dói no coração de todo mundo. Ainda bem Ficou que até eu um não tenho. climão. Galera, vamos tomar uma aguinha agora. Respira com essa informação aí, viu? Repete aí, só o pessoal tomar uma água e voltar pro próximo bloco. Os bancos privados só vão te responsabilizar, se responsabilizar até 60 mil reais em poupança. Ó, Bom, daqui a pouco a gente volta. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal do PitacoCast no YouTube ou ouvindo pelas plataformas de podcast. Tom, você sabe quem vai estar aqui hoje? quem? Dani Dutti, mas ela não estará aqui, ela estará na telinha. Nós vamos gravar uma entrevista fantástica. Sabe o que ela faz? Sei um pouquinho dela. Então fala, pessoal. Ela é treinadora e também profissional do desenvolvimento humano, é isso? Isso mesmo. Então vamos conhecer essa profissional que vai trazer muito conteúdo pra gente nesse bate-papo do PitacoCast. 3, 2, 1... Play.